Meus amigos e também vocês, minhas amigas. Eu trago um vídeo no dia de hoje de uma entrevista dada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. É a 11ª que ele dá só no ano de 2025, falando sobre política. Ele estava sendo entrevistado na Globo News, onde ele se sente em casa, porque a Globo News não o contestará em hipótese alguma, porque ela se gaba de ser interlocutora, tanto do Supremo Tribunal quanto do governo federal. Mas também eu trago a fala de um jornalista, o Boechat, já faleceu, mas ainda ecoa nos dias de hoje a sua fala. Mas nós temos mais notícias. Na Libertadores da América, nesta noite de quinta-feira, com 3 gols de Alan Patrick, ou conhecido como Alampa, o Inter venceu o Atlético Nacional e assumiu a liderança do grupo F da Libertadores da América. O ministro Alexandre de Moraes autorizou 24 parlamentares a visitarem o general Braga Neto na prisão. O presidente Lula sancionou o orçamento de 2025 com vetos e previsão de superávit de 14 bilhões de reais. Lá na Argentina, trabalhadores fazem greve geral contra medidas do presidente Javier Milei. O Supremo também decidiu que aposentados não precisam devolver o valor da revisão da vida toda. O porte de arma para 1.400.000 advogados no país avança no Congresso. O presidente Trump, irônico como ele debocha de líderes globais e diz que eles estão puxando o saco para conseguirem um acordo. Aquela velha fusão na política, Lula está se rendendo para isso, porque a situação dele não é nada boa. O líder do partido do União Brasil na Câmara dos Deputados foi confirmado como novo ministro das Comunicações, porque o anterior, por acusação de corrupção, como você sabe, se demitiu. Você que aposta na Mega Sena, aproveite, porque ninguém acertou o prêmio principal e ele vai a 37 milhões. Mas vamos a esse vídeo do ministro Gilmar Mendes, à Globo News. Aí eu queria que o senhor explicasse aqui, para fechar esse meu primeiro bloco de perguntas, a respeito da diferença, porque as pessoas, isso é uma coisa, a dosimetria das penas, a outra coisa é pedir anistia. Sim. Eu queria que o senhor falasse isso do ponto de vista do direito, que uma coisa é uma coisa, outra coisa, explicando aqui para o nosso... Não, com certeza. Nós ainda estamos em meio a julgamento. Alguns casos ainda sequer transitaram em julgado, dos casos anteriores, relativos ao 8 de janeiro. E aí, agora que os mentores foram descobertos e estão sendo investigados, a denúncia primeira foi recebida, surge essa ideia da anistia, falando sempre dessas pessoas, não é? Pessoas que estavam nos acampamentos, supostamente pessoas ingênuas e que foram utilizadas. E não faz sentido algum discutir anistia nesse ambiente. E eu acho que os próprios presidentes das duas casas têm consciência disso. Isso seria a consagração da impunidade num fato que foi e é extremamente grave. Não vamos nos esquecer que despretos estavam autorizados a matar o presidente da República, o vice-presidente da República e o ministro Alexandre de Moraes. É disso que nós estamos falando. Crimes extremamente graves para seguir um golpe de Estado. Isso não tem o menor cabimento. Uma coisa é uma coisa, como você disse, como disse a relatora, outra coisa é outra coisa. Uma demonstração que era uma entrevista séria, um assunto muito sério, que depende da vida e da liberdade de muitas pessoas, e eram só sorrisos.
Por isso que ele se achou bem à vontade e nenhum deles contestava qualquer coisa que o ministro dissesse. Mas nós temos as palavras de um jornalista que infelizmente já faleceu. Parece que os bons jornalistas, aqueles que eram isentos e realmente enfrentam os problemas, já morreram. É o caso do Boechat. Vejam o que ele falou em outra época. Bom, 15 habeas corpus concedidos em 19 habeas corpus, que 15, 19 habeas corpus até ontem, concedidos pelo ministro Gilmar Mendes em 15 dias úteis. Todos eles beneficiando envolvidos em corrupção, denunciados pelo Ministério Público, pela Lava Jato, no Rio de Janeiro, pelo juiz Bretas. Fora outros habeas corpus acusados de corrupção envolvidos em crimes semelhantes em outros estados. Agora, há pouco, o ministro Gilmar Mendes mandou soltar mais um investigado da Operação Câmbio Desligo. Essa que é um desdobramento da Lava Jato que envolve aí desvios, ou lavagem de dinheiro bilionária por doleiros. O engenheiro agrônomo Antônio Cláudio Albernaz Cordeiro foi o beneficiado. Ele foi preso no mês passado. Essa operação investiga essa lavagem de dinheiro de clientes da corrupção e remessa ilegal desse dinheiro pelos doleiros. Isso envolvendo desvios que no governo do Rio de Janeiro ocorreram na gestão Sérgio Cabral. US$ 1,5 bilhão teriam sido desviados ou mandados para o exterior por essa quadrilha de doleiros. Então, portanto, a conta de Gilmar Mendes em habeas corpus para esse tipo de investigado, de suspeito, já chega a 20 presos da Lava Jato soltos pelo mesmo ministro em apenas 20 dias úteis. Este é o ministro que fala de coisas como atipicidade. Nada mais atípico no mundo judicial, talvez no mundo inteiro, do que Gilmar Mendes. E falando em Lava Jato, que a gente tanto acreditou e agora o Supremo está anulando quase tudo que aconteceu naquela época, Dallagnol também, que foi cassado, e a gente sempre teve ele como alguém muito correto nas atitudes havidas, ele traz uma amostra a todos nós como deve se portar um ministro do Supremo Tribunal Federal, em qualquer lugar, mas ele exemplifica os nossos, aqui do Brasil. Que fala que tem interlocutores na política, que participa de jantares com políticos e encontros com o presidente da República. Aí vamos lembrar aqui, a atividade político-partidária de juiz é proibido, ministro. Essa consagração da impunidade já existe e é feita toda vez que Vossa Excelência faz essas coisas. E foi feita durante essa entrevista, inclusive. 2. Anistia é impunidade, sim, mas é impunidade por razões políticas. E quem decide sobre essa impunidade é um órgão chamado Congresso Nacional. Então, ministro, se o Congresso quiser fazer anistia por crime contra a honra, por crime de honra, por crime de sabotagem, por crime contra as baleias e golfinhos, isso é prerrogativa do Legislativo e não cabe a Vossa Excelência achar nada. Cabe apenas dizer: a Constituição permite ou proíbe essa anistia? E quer saber quando a Constituição proíbe? Leia lá o artigo 43, o inciso 43 do artigo 5º da Constituição, que é claro que não proíbe esse tipo de anistia que a gente está falando aqui. Item 3. Globo News. Pelo amor de Deus, vocês têm algum tipo de contrato com os ministros do STF? Tem algum parentesco? Tem alguém aí que é padrinho, tio, avô, filho, irmão, cunhado de ministro? Tem mais de 500 deputados para entrevistar, mais de 80 senadores, e vocês vão caçar justamente quem não pode dar esse tipo de entrevista. É para dar alguma credibilidade para as análises que vocês fazem, replicando o que ouvem do próprio entrevistado, leem ali no WhatsApp. Mas, já que vão fazer essa entrevista, não dava ao menos para incomodar o ministro? O STF já tem assessoria de imprensa, gente. Essa é a verdade. Eles estão fazendo assessoria de imprensa e o STF já tem assessoria de imprensa. Esta é a notícia que eu trouxe sobre política. Mas agora vamos sobre a arte, shows. O Grupo Ira, um grupo de rock que já está bem ultrapassado, agora agradeça ao seu vocalista, o Nazi, que achou por bem em Minas Gerais, num show, dizer que é contra a anistia. E afrontou ao público que o vaiou, dizendo que podiam ir embora. Depois eles teriam uma turnê aqui no Sul e foram suspensos porque os patrocinadores suspenderam este patrocínio do show, dizendo que ele não se portava como um artista, e sim como um político, e não se importava de desagradar o público. E ele, que já teve exemplos anteriores de artistas
que tentaram lacrar e se deram muito mal, perderam público vertiginosamente, e aconteceu com ele. Embora que os seus parceiros de grupo talvez tenham a mesma ideologia política, mas não gostaram nada da atitude dele. E agora, turnês suspensas. Vários shows da banda Ira foram cancelados depois que o vocalista Nazi fez um discurso contra a anistia durante uma apresentação na cidade de Contagem, Minas Gerais. Ele não só falou bobagem, como também disse que quem era bolsonarista podia ir embora do show. Só não ficou claro se o Ira devolveria os ingressos pagos. A polêmica viralizou a ponto de contratantes cancelarem shows que aconteceriam em Santa Catarina, caso de Jaraguá do Sul e Blumenau, além das cidades gaúchas de Caxias do Sul e Pelotas. Os contratantes publicaram um pedido de desculpas ao público e garantiram a devolução do dinheiro dos ingressos vendidos antecipadamente. Lamentaram o ocorrido, dizendo que o principal patrimônio das empresas contratantes de show é o público e que é obrigação do artista tratar bem o seu público. Vocês que estão ganhando, eu vou falar uma coisa para vocês. Tem gente que acompanha o Ira, mas tem que entender o Ira. Não entendeu o Ira. Tem gente que acompanha a gente. Reacionário. Tem gente que está acompanhando ele, é bolsonarista. Isso não tem nada a ver, gente. Puxa, fazer show, eu sou compromissos discos. Não vou fazer só mais, eu vou tudo que eu faço. E essas são algumas notícias que eu trouxe em vídeo a vocês. Mas também a Câmara dos Deputados quer ouvir a ministra da Cultura para explicar o suposto uso político de comitês e cachês. Eu espero que vocês, ao assistirem o nosso vídeo na íntegra, que deem a sua opinião e que seja ali no canal de Pepe Severo no YouTube. Se acharem por bem, se inscrevam no canal, pois nós temos edições diárias e os mais variados assuntos.